Presidente da República diz que a falta de vigilância facilita os ataques em Cabo Delgado. Tribunal decide manter em prisão preventiva o antigo ministro dos Transportes, Paulo Zukula. União Africana suspende atividades do Sudão na organização até que tenha governo civil. Muito boa noite, este é o jornal. O comandante-geral da polícia diz que o grupo que aterroriza parte da província de Cabo Delgado tem origem na República Democrática do Congo e entrou no nosso país via Tanzânia. Bernardino Rafael foi convidado pelo Presidente da República a falar à população no distrito de Nangade durante um comício. Em seguimento da visita presidencial, Filipe Nyusi escalou a província de Cabo Delgado esta sexta-feira, tendo entrado por via do distrito de Meluco. Recebido com manifestações culturais, o chefe de Estado começou por inaugurar o edifício onde passa a funcionar o Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas, construído com fundos do Estado. Entretanto, o assunto que mais preocupa a população de Cabo Delgado nos últimos tempos é a questão dos ataques levados a cabo por grupos com motivações desconhecidas. Nos distanciamos e condenamos veemente os assassinatos provocados por esses malfeitores e comprometemos manter a vigilância e denúncia das pessoas suspeitas no seio das nossas comunidades. Trata-se de comunidades dos distritos de Mocimboa da Praia, Palma, Nangade, Macomia, Meluco e Kisanga, que desde outubro de 2017 vivem momentos de terror caracterizados por assassinatos bárbaros. Para falar da ação das Forças de Defesa e Segurança no combate a esses criminosos, Filipe Nyusi convidou o comandante-geral da polícia. Tiveram a sua gênese na República Democrática do Congo e penetraram no nosso país através da República Unida de Tanzânia, chegando até a alterar a ordem de segurança pública, sobretudo assassinatos, incêndio nas residências e raptos aos moçambicanos. Depois dessa ocorrência, as Forças de Defesa e Segurança empenharam-se para o combate aos malfeitores, tendo culminado com a detenção de 263 e desses 83 foram soltos 7 dias depois, restantes foram entregues aos tribunais. Desses, nos últimos dias ou há 3 semanas atrás, também acabaram saindo, ficando apenas condenado 24 dos malfeitores que haviam sido detidos desde outubro de 2017. Nyusi saudou a intervenção da polícia e do exército e a população pediu colaboração e vigilância. O que está a acontecer que facilita a esses malfeitores é exatamente a falta de vigilância, porque grande parte desses homens foram julgados, desses jovens que são apanhados, que às vezes sacrificados, saem das nossas casas. Não entraram dezenas e dezenas de pessoas que vêm da Tanzânia ou do Congo, etc. São os mentores, mas chegam e recrutam jovens aqui e enganam. E grande parte desses jovens, quando apanhamos, perguntamos, você está aqui? Eu também não sei, só me disseram para vir. Disseram-me que quando eu morrer eu vou viver bem lá no mundo, lá, por isso posso morrer aqui, não faz mal. Estão a enganar porque eles próprios não estão a aparecer a fazer isso. Mandam as pessoas e são apanhadas as pessoas inocentes. Mantenham a vigilância. Se o filho de um vizinho não aparece há muito tempo, perguntem onde que foi. Se não sabe, se gagueja, comuniquem para nós estarmos atentos. O Presidente da República voltou a sublinhar que não se conhece os mentores do conflito e afastou a hipótese de motivações religiosas. Teremos que encontrar exatamente quem é esta pessoa que está a mandar, porque a outra
A outra batalha que terminou, essa que nós estamos a dialogar, sabíamos com quem falar. Agora, quem é essa pessoa que manda, que continua escondido? Estamos atentos, estamos a cavar até apanhar essa pessoa para percebermos o que ele quer com os moçambicanos. E por que começou essa guerra aqui? O que ele quer? Não deve começar nem aqui, nem em Niassa, nem nenhum sítio onde tem que começar. Qual é a intenção? Queremos apanhar. A passagem de Filipe Nyusi por Meluco foi marcada por uma chuva miúda que começou a cair no fim do comício. Ainda em Cabo Delgado, a população do distrito de Metugi pede a construção da estrada que dá acesso ao distrito de Kisanga, que anualmente tem estado interrompida devido às chuvas que destruíram algumas pontes. O presidente prometeu resolver alguns problemas, mas só se continuar a governar por mais 5 anos. Em Metugi, Filipe Nyusi foi recebido por membros do governo da província e a população que cantou e dançou para dar boas-vindas ao presidente da República. Depois de saudar a população, Filipe Nyusi testemunhou o lançamento da primeira pedra para a construção de uma agência bancária do BCI e visitou uma feira provincial de agropecuária, de pesca e recursos minerais, onde estiveram presentes expositores de todos os distritos da província. A visita terminou com um comício na sede do distrito de Metugi, onde a população pediu ao presidente a solução para vários problemas que estão a atrasar o desenvolvimento socioeconômico. Falta de cumprimento da responsabilidade social na parte das empresas instaladas no distrito e elevado custo de cimento que é fabricado localmente. Para tal, pedimos a Vossa Excelência o seguinte: alcatroagem da estrada Mwepani, a vila sede do distrito até Kisanga, conclusão da construção da escola secundária de Metugi, construção de um banco, construção de postos de abastecimento de combustível e para pagamento da água FIPAC. O presidente da República notou as preocupações e prometeu resolver alguns, caso volte a governar no próximo mandato. As vossas preocupações tomei nota, nós já tínhamos essas, mas foi bom ouvir aquilo que pensávamos que era prioritário, afinal é isso, coincide e vocês sublinharam. Falaram do banco, felizmente os nossos irmãos, os nossos amigos do banco não estão aqui, ainda não estão, mas já trabalharam, porque eles trabalham vão, já lançamos a pedra e prometeram-me dentro de 2 meses e meio, antes do fim do ano, aqui em Metugi vai ter banco, por isso não vão me perguntar mais sobre o banco. A vossa sugestão da estrada que parte do cruzamento para Metugi, que passa por aqui até Kisanga, o nosso sonho é essa estrada chegar até Mocimboa. Estava no nosso programa, mas essas adversidades não nos ajudaram muito. Está dentro, ainda quando estivemos agora em Meluco, falaram-nos da estrada de Neiroto. São ideias que estamos a colher, que vão enriquecer o nosso manifesto para os próximos 5 anos, se vocês continuarem a apostar em nós, para continuarmos a desenvolver esta província e todo o país de forma integrada. O primeiro dia da visita do presidente da República a Cabo Delgado terminou na cidade de Pemba com um jantar de confraternização oferecido pelos empresários da província. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu manter o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, em prisão preventiva e libertar Emiliano Finoz mediante pagamento de uma caução de 20 milhões de meticais. Os dois são acusados de envolvimento no esquema de corrupção que permitiu a aprovação da construção do aeroporto internacional de Nacala. Não sei o que aconteceu, mas... Paulo Zucula vai responder ao processo sobre o caso Odebrecht em prisão preventiva. Estava a funcionar. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo legalizou esta quinta-feira a detenção do antigo ministro dos Transportes e Comunicações e aplicou a medida de coação máxima ao antigo dirigente, indiciado de ter recebido $315 mil de suborno da construtora brasileira Odebrecht para aprovar a construção do aeroporto de Nacala. No processo número 58/GCCC/17, investigado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, Zucula é acusado dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais e participação econômica em negócio.
O antigo dirigente, lembre-se, é também arguido do caso Embraer, onde é acusado de receber subornos para facilitar a aquisição pelo Estado de aeronaves. Recentemente, foi julgado e condenado a 14 meses de prisão, convertidos em multa por pagamentos indevidos no caso Inater. Na mesma ocasião, o juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo decidiu que o empresário Emiliano Finoc, também indiciado de envolvimento no caso, vai responder ao processo em liberdade. Para isso, deve pagar uma caução no valor de 20 milhões de meticais. Assim, o processo conta com 2 arguidos detidos, incluindo o ex-ministro das Finanças Manuel Chang e um em liberdade provisória. 2 trabalhadores do Serviço Nacional de Imigração foram expulsos, um foi despromovido e outros 3 foram demitidos de janeiro a abril deste ano por envolvimento em casos de corrupção. Nos últimos 4 meses, a falta de ética e disciplina no Serviço Nacional de Imigração levou à instauração de 48 processos disciplinares e expulsão de 2 funcionários. Neste mesmo período de janeiro a abril do ano em curso, foram instaurados 48 processos disciplinares contra membros do Sename que violaram o regulamento de ética e disciplina. E da instauração destes processos, 2 membros foram expulsos, 3 demitidos e 1 despromovido. As principais causas foram as cobranças ilícitas, a prorrogação irregular de vistos e atos de corrupção. Dados da migração indicam ainda que no mesmo período, 249 indivíduos, maioritariamente oriundos do Malawi, Etiópia e do Bangladesh, foram repatriados. De janeiro a abril de 2019, no âmbito da realização de ações de fiscalização, foram interpelados 720 cidadãos estrangeiros em situação irregular, dos quais 291 regularizaram a sua situação migratória e 429 foram repatriados aos seus países de proveniência. O porta-voz do Senam falava na manhã desta sexta-feira após o patenteamento e tomada de posse de Edgar Nhamu para o cargo de chefe do Departamento Jurídico do Senam, Felizardo Sede, ao cargo de diretor provincial de imigração de Gaza, e o patenteamento de Maria de Fátima como supertenente-chefe da migração. Mais de 100 combatentes com deficiência clamam por atribuição de pensões na Zambésia. Muitos deles foram desmobilizados antes do término da Guerra Civil, o que implicou a não inclusão no processo de desmobilização de 1994. De lá a esta parte, o grupo diz que tem vindo a requerer a pensão junto do governo, mas sem sucesso. Antônio Gonçalves e Almeida Arnaga são exemplos de mais de 100 combatentes com deficiência que vêm desde 1994 esta parte a tentar a sorte da atribuição de suas pensões, mas sem sucesso. As razões prendem-se alegadamente pela devolução dos processos ao nível do Ministério da Defesa. A minha preocupação é de pensão que não tenho desde 91 que foi desmobilizado até agora não tenho pensão. Vivo mal, vivo arrasca. Quando vejo meus amigos que estavam comigo a receberem, já começo a sentir. E mando requer documentos em Maputo, voltam. Requer documentos, às vezes dizem lá, perdeu, junta, perdeu aquilo. Então, já começo a sentir. Quando procuro saber, dizem que o senhor Presidente da República disse que as pensões já estão, todos os deficientes já têm pensão. Desde quando eu fui desmobilizado, lá no dia 4 de agosto, fui dar documento com o Limos, enviou aquele documento, não teve resposta. Depois, quando cheguei aqui, enviei mais documento, tratei mais documento. Foi para Maputo, estava errado. Teve dinheiro, fui para Nampula, fui tratar juntamente de novo. O documento até hoje não tem resultado. Antônio João é delegado provincial da Associação dos Deficientes Militares e Paramilitares de Moçambique, ADEMIMO. Pede bom senso do governo por forma a atribuir pensões a estes combatentes da luta dos 16 anos. No mês passado foi decretado pelo Presidente da República que as pensões já estão terminadas, todo mundo já está a receber suas pensões. Então, o que me preocupa é
Até hoje os processos estão sendo devolvidos, então fica difícil dizer que as pensões já acabaram, todos já estão a receber, mas quem pudesse confirmar que se os deficientes já não estão a receber, seríamos nós dizer que agora a meta já chegamos, ninguém está nos a aparecer para apresentar essas preocupações. A nossa reportagem contactou a Direção Provincial dos Combatentes e o Centro de Recrutamento e Mobilização sobre o assunto. E esse caso quem trata não é o Ministério dos Combatentes, mas sim o Ministério de Defesa Nacional. Para a província da Zambésia, esses combatentes estão inseridos no centro de recrutamento. Nós aqui no centro de recrutamento não temos nenhum processo parado. Okay? Existem processos que podemos digamos, tem atrasos na fixação, como sempre acontece com qualquer processo, mas exatamente esses deficientes que está a referir. O centro de recrutamento não tem conhecimento de existência desses, porque senão nós íamos ajudar, de certa maneira, para dar o encaminhamento ao assunto. Refira-se que mais de 30 combatentes com deficiências já perderam a vida na Zambésia de 1994, esta parte, sem ter acesso às suas pensões. O Fundo Mundial para a Natureza defende equilíbrio entre a promoção da urbanização e a manutenção da natureza em Palma, em Cabo Delgado. Enquanto isso, organizações mundiais pretendem persuadir governos para alcançar um acordo sobre a natureza. O crescimento da cidade de Palma, em Cabo Delgado, com os recentes projetos de investimento na área do gás, está a preocupar as organizações ambientalistas. Elas anteveem uma devastação da natureza caso não se observe um planeamento adequado. Anabela Rodrigues, diretora nacional da WWF, defende que deve haver um equilíbrio entre a promoção da urbanização de Palma e a conservação da natureza. Palma tem planos de desenvolvimento do ponto de vista de crescimento como cidade, portanto, crescimento urbanístico, digamos assim, em função dos projetos de investimento e de desenvolvimento que estão a acontecer na zona. E a nossa preocupação é que esse crescimento seja feito de forma a respeitar a natureza por uma questão muito simples, porque a natureza tem um conjunto de assets, portanto, um capital que providencia uma série de serviços às comunidades locais. E nós acreditamos que é possível promover a urbanização de Palma de forma conciliada. Estas constatações surgem de uma avaliação dos planos de edificação da cidade de Palma, feito pela Universidade de Colômbia, de Nova Iorque, numa perspectiva de maior resiliência às mudanças climáticas. Os problemas da natureza são uma preocupação mundial, pelo que diversas organizações ligadas ao ambiente estão a organizar um movimento com vista a persuadir os governos e líderes mundiais a alcançarem um acordo sobre a natureza, segundo explica Anabela Rodrigues. O novo acordo para a natureza é conseguirmos encontrar algo que seja similar àquilo que se conseguiu encontrar para o clima. Para o clima são os 2 graus centígrados. Não podemos ir acima dos 2 graus centígrados nas mudanças climáticas. Nós temos que encontrar alguma coisa similar para a natureza. Ainda neste contexto, está agendado para 2020 uma série de conferências a nível do clima e da biodiversidade, com vista ao alcance do acordo sobre a natureza. Um acidente de aviação envolvendo um autocarro da transportadora Etrago fez vários feridos. O autocarro fazia o troço em Inhambane, Maputo. Este é o terminal rodoviário da companhia de autocarros que, na manhã desta sexta-feira, chegado no distrito da Macia, envolveu-se num acidente do tipo despiste e capotamento. Informações avançadas pelos responsáveis deste terminal é que até na noite de ontem já tinham sido vendidos 30 bilhetes. Apesar do incidente, nossa equipa de reportagem, quando escalou este terminal, encontrou algumas pessoas a adquirirem bilhetes para a viagem da manhã deste sábado. Acompanharam o sucedido, mas dizem que das informações que têm é que algumas vítimas que se faziam no autocarro gozam de boa saúde, o que lhes traz segurança e comodidade para se fazer viajar dentro deste autocarro. Acompanhei o incidente que aconteceu com a companhia Etrago e, por se tratar de uma companhia de segurança, estou aqui a adquirir bilhetes para uma família avançar amanhã de manhã. Estavam lá os meus vizinhos e depois do incidente houve contato com eles que disseram que estavam a gozar de boa saúde, apesar de tudo ter acontecido. Graças a Deus, na verdade, porque eles estão
salvos de informações no local estava a chover demasiadamente e sabemos que a pavimentação quando chove é mesmo escorregadia, acreditamos nós que houve falha. O responsável da companhia a nível central, ou seja, a nível do Maputo, este disse não ter ainda detalhes sobre o sucedido, mas está-se a efetuar diligências para transportar os feridos para as unidades sanitárias onde poderão receber cuidados médicos. Eu não tenho informação credível, por isso até difícil poder-lhe facultar informação, estaria acima daquilo que é devido da informação, estaria a omitir a informação. Agora estamos a tentar evacuar as pessoas, socorrer as pessoas que foram vítimas, então não posso lhe dar essa informação concreta no momento. Sem gravar a entrevista, um dos integrantes da companhia que na altura dos fatos encontrava-se na transportadora garantiu-nos que todos os 40 lugares do autocarro estavam preenchidos quando se envolveu no acidente. A partir da cidade de Inhambane para a STV, Félix Jamis, Angildo Sócrates. A assistente do secretário-geral das Nações Unidas foi recebida hoje pelo vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O objetivo do encontro era ver em que ponto está o processo de reconstrução pós-Idai e Kenneth. Depois de ter estado nas zonas afetadas pelos trágicos ciclones Idai e Kenneth, chegou a hora de a assistente do secretário-geral das Nações Unidas partir. Mas antes passou pelo Ministério das Obras Públicas para aferir o estágio atual de reconstrução. The humanitarian response plan is underfunded. We need more resources from the international donor community to respond to the remaining humanitarian needs. Na ocasião, o vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos revelou que até aqui nenhuma das promessas de apoio feitas na Conferência Internacional de Doadores da Beira já foi encaminhada ao governo. Lembre-se que no total são necessários 3,2 mil milhões de dólares para a reconstrução pós-ciclones. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar o mundo. Cerca de 115 milhões de rapazes no mundo foram obrigados a casar antes dos 15 anos. O estudo das Nações Unidas aponta a República Centro-Africana como o país com maior taxa de casamentos prematuros. O casamento prematuro equivale a uma infância perdida, disse esta sexta-feira o diretor executivo da Unicef, na sequência da divulgação do relatório da ONU, que indica que cerca de 115 milhões de rapazes casaram-se antes de completar 15 anos. Isto significa que em cada 5 rapazes no mundo, um foi forçado a casamento prematuro. A Unicef alerta que casamentos prematuros forçam os rapazes a abandonar a escola, a assumir responsabilidades paternais ainda cedo e a correr risco de contrair doenças mentais ou sofrer abusos. A República Centro-Africana tem maior taxa de crianças-pai, que é de 28%, seguido de Nicarágua e Madagascar, revela o estudo realizado em 82 países, citado por Reuters. A Unicef também lembra que, atualmente, cerca de 2,2 bilhões de raparigas no mundo casaram cedo. As Nações Unidas esperam que até 2030 o mundo esteja livre de casamentos prematuros. A União Africana suspendeu o Sudão de quaisquer atividades dentro da organização até que se restabeleça um governo civil. O primeiro-ministro etíope chegou hoje a Khartoum para mediar o impasse político. Aumenta a pressão tanto interna como externa sobre a junta militar, que se recusa a entregar o poder aos civis desde a queda de Omar al-Bashir, a 11 de abril. Esta quinta-feira, a União Africana resolveu afastar o Sudão de quaisquer atividades até que se constitua um governo civil. A medida, que é apoiada pela União Europeia, tem sido uma resposta habitual da União Africana para Estados-membros que violam a Constituição. A situação no Sudão agravou-se na última segunda-feira, quando as forças militares usaram violência para reprimir os manifestantes. A Associação dos Médicos diz que 108 pessoas morreram, enquanto o Ministério da Saúde fala de 46. O ministro etíope chegou sexta-feira à capital do Sudão
para ajudar as duas partes em conflito a encontrar uma solução, embora o grupo de protestantes tenha dito que não quer mais saber de diálogo com os militares. 11 candidatos do Partido dos Conservadores disputam o cargo de primeiro-ministro britânico depois de Theresa May ter deixado ontem o poder. O sucessor será conhecido no dia 22 de julho. Theresa May deu esta quinta-feira o último adeus como primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido dos Conservadores. As complicações de Brexit foram a principal causa da interrupção do mandato da segunda mulher britânica a liderar o país. Entretanto, o Parlamento britânico disse que continuaria a ter papel determinante sobre o destino do Reino Unido. O Parlamento não deixará de estar no centro do processo de tomada de decisão sobre o Brexit. Isso não vai acontecer. É tão óbvio que quase nem precisa de ser dito. É assim e será assim. De agora em diante, segue a corrida renhida dos candidatos conservadores ao poder britânico. Boris Johnson, ex-ministro de Negócios Estrangeiros apoiado por Trump, diz ser o sucessor natural de May. Mas no jogo político há também Michael Gove, atual secretário para o Meio Ambiente, Dominic Raab, ex-secretário para o Brexit, e Jeremy Hunt, atual secretário para os Negócios Estrangeiros, que se arrogam o direito de governar o Reino Unido. Agora o desporto. O Ferroviário de Nampula recebe no seu campo este domingo a formação do Bahia de Pemba. Os donos da casa reconhecem o valor do adversário, mas não querem perder a oportunidade de vencer em casa. A partida da sexta jornada realiza-se no estádio 25 de junho, neste domingo. A jogar em casa, o Ferroviário de Nampula, que vem de uma derrota no Chimoio, não quer perder a oportunidade de vencer em casa. Para um abrandamento daquilo que era o ritmo que vinhamos trazendo desde o último jogo. Oxalá que a Taça de Moçambique tenha nos dado um bocadinho de dinâmica e de alguns movimentos que não possam ser perdidos. Vamos para um jogo com Pemba, é um jogo importantíssimo para nós, dentro daquilo que são as nossas contas, não é? Vemos de uma derrota em Chimoio, mal perdido, e estando em casa, com todo o respeito ao Pemba, que sabemos que é uma equipe também com qualidade, vamos tentar, como sempre, tentamos fazer com que esses jogos possamos ser vitoriosos em casa. Para se alcançar o objetivo traçado, a equipa está neste momento a trabalhar nos aspectos considerados cruciais. Quais são os aspectos que estão a ser trabalhados nessa altura? É isso, alguma organização a nível de transições rápidas, na recuperação de bola, eliminar um bocadinho aquela lentidão que temos sentido. Há momentos que podemos chegar à baliza adversária com dois toques, e nós somos uma equipe que predominantemente joga mais com posse de bola, muitos toques, e queremos mudar um bocadinho, queremos meter um bocadinho de intensidade para ver se conseguimos realmente chegar o mais cedo possível ao golo. Na tabela classificativa de Moçambola, o Ferroviário de Nampula soma 5 pontos e Bahia de Pemba 4. O Teste África joga sábado com o Ferroviário de Maputo. Os Fabris do Planalto mostram-se confiantes na vitória. Aleixo Fumo trabalha duramente para acabar com a vergonha que o Teste África sempre passou quando vai defrontar o Ferroviário de Maputo. É que nos últimos 2 anos, no seu reduto, os Locomotivas trucidaram os Fabris pelo mesmo resultado: 3 bolas sem resposta. Desta vez, tanto a equipa técnica como os atletas dizem que querem inverter o cenário. Já sabíamos que depois da paragem íamos jogar com o Ferroviário de Maputo. Demos continuidade ao nosso trabalho com vista a conseguir um bom resultado contra o Ferroviário. Apostos para o jogo do sábado. Um jogo difícil, não impossível. Termos um adversário que também gosta de jogar como nós, e acredito que será um bom jogo. Uma missão que não sai figura fácil, na opinião do homem que cuida da saúde dos atletas, uma vez que parte para este embate com 2 baixas. O grupo está preparado. As lesões continuam, aquelas lesões passadas, que é o Nelly e o Maré, ainda estão na fase de recuperação, mas o resto está tudo bem. Estamos preparados para ir enfrentar o jogo e ter um resultado satisfatório. O Teste África ocupa a 6ª posição na tabela classificativa com 9 pontos, enquanto que o Ferroviário de Maputo está na 2ª posição com igual número de pontos.
Atletas norte-americanos da equipa Harlem Wizards efetuaram 2 clínicas com estudantes e jogadores de palmo e meio da modalidade em Maputo e Matola. Os mesmos esperam poder ajudar no desenvolvimento da modalidade na formação. Primeiro foi na escola secundária da Matola e depois na Noroeste 1 que 4 membros dos Harlem Wizards foram dar uma formação aos pequenos praticantes da bola ao cesto com o objetivo de aperfeiçoar as suas habilidades na modalidade. A defesa, tanto dentro como fora do campo, foi o denominador comum destes clínicos nas escolas, onde as futuras estrelas aprenderam muito e esperam transmitir os conhecimentos aos demais. Nós aprendemos várias coisas. O essencial é a defesa, porque no basquete a defesa é é a parte mais principal. Com isso nós vamos aprendendo mais coisas que nós não sabíamos e vamos melhorando o nosso basquete. Nós aprendemos a ensinar os outros o que eles estão a fazer por nós, que o que nós aprendemos aqui não é só para nós, sim é para os outros. King Arthur, um dos integrantes dos Harlem Wizards, diz que a motivação que as crianças demonstram nas formações vai ajudar a fazer crescer e alcançar bons resultados no futuro. Love it. I think these girls are going to be great because the look in their eyes, they want to get better, they want information, they want to work hard. So it was a treat to come in here with these young ladies and get after it because we love basketball, man. We basketball players, we love it. Inspiring people and everybody around the kids, the energy is contagious, man. Presente nas formações dos Harlem Wizards, a ministra da Juventude e Desportos considera ser uma iniciativa louvável dos basquetebolistas norte-americanos de ajudar no crescimento das futuras estrelas da bola ao cesto. Eles juntaram-se a nós, aos atletas moçambicanos, para trazer este movimento de solidariedade, transmitindo valores positivos à nossa juventude, aos nossos adolescentes. Nós também pensamos que é possível capitalizar o potencial técnico destas crianças. E porque o pico da presença dos Harlem Wizards em Moçambique será este sábado e domingo no pavilhão do Desportivo, com transmissão em direto na STV, aqui fica uma mensagem aos moçambicanos. Please come out to the show. We're going to take you to Happyville. We're going to have lots of fun, happiness, joy, slam dunks, no look passing. We're going to be dancing. Come out, have a great time with the world famous Harlem Wizards, baby. Thanks, man. Thank you, bro. Thank you, man. Thank you. O próximo bloco vai estar reservado à análise sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18, 26 graus de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 19. No centro do país, 29 graus de máxima para Tete e 16 de mínima. No Chimoio teremos uma máxima de 24 graus e uma mínima de 10. 27 graus de máxima para Beira e 18 de mínima. 28 graus de máxima em Quilimane e 19 de mínima. Já no norte do país, 21 graus de máxima em Lixinga e 13 de mínima. Pemba, 29 graus de máxima e 21 de mínima. Nampula, 27 graus de máxima e 19 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Renamo e o MDM têm estado a criticar o recenseamento eleitoral terminado quinta-feira passada. Entretanto, estão representados na CNE e STAI, órgãos que dirigem o processo. Os partidos dizem que as suas reclamações em sede dos órgãos eleitorais não são observadas pela Frelimo, que detém a maioria dos representantes. Após vários anos de reclamações da sua integridade, a partir de 2014, os órgãos eleitorais passaram a ser uma verdadeira extensão dos partidos políticos. Ora, vejamos, Comissão Nacional de Eleições,
a nível central. Nos termos do artigo número 5 da Lei 6/2013 de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 9/2014 de 12 de março, a nova Comissão Nacional de Eleições passou a ser composta por 17 vogais, sendo um presidente e 2 vice-presidentes. O artigo número 6 da mesma lei mostra a designação dos membros da seguinte maneira: Frelimo 5, Renamo 4, MDM 1, Sociedade Civil 7. Destes, a Frelimo indica um dos vice-presidentes, a Renamo o outro e MDM nenhum. No total, são 10 membros dos partidos políticos a nível central. Nos termos do artigo 44 da lei supracitada, a Comissão Nacional de Eleições a nível provincial e distrital conta com 990 representantes dos partidos políticos. No geral, os partidos políticos estão representados por 1000 membros na Comissão Nacional de Eleições. Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Neste órgão, os partidos políticos estão representados a nível central, provincial e distrital. A nível central, nos termos do artigo número 50, os partidos indicam os membros para os seguintes cargos: Direção-Geral, Direções Nacionais, técnicos e no total são 26 membros representantes dos partidos. A nível provincial, os partidos políticos indicam os seus membros para os seguintes cargos: chefes de departamento adjuntos e técnicos. No total, são 132 representantes dos partidos políticos em todo o país. Já no distrito, a lei determina que os partidos políticos indicam seus membros para os seguintes cargos: chefes de setor adjuntos e técnicos. No total, são 1.848 representantes dos partidos políticos em todos os distritos do país. Assim, o STAI conta com 2.006 membros dos partidos políticos. Ou seja, no geral, a Frelimo, MDM e Renamo têm 2.006 representantes dos partidos políticos só no STAI. Adicionados com os 1.000 membros da CNE, totalizam 3.006 representantes dos partidos políticos. A Renamo e o MDM dizem que as suas reclamações não têm tido efeito porque a Frelimo tem a maioria. O que é que acontece lá dentro? É que o que é decidido, e é preciso que fique claro, o que é manipulado pelo Partido Frelimo, levado à CNE, é votado. O Partido Frelimo tem a maioria dentro do STAI e tem a maioria dentro da CNE. Então, automaticamente, aquilo que for lá decidido vincula todos, mas na verdade é decidido pela maioria. Daí existir o tal voto vencido que muitas das vezes vem nos relatórios, porque até os membros da sociedade civil que compõem esses dois grupos, por vezes, não concordam com as decisões que são tomadas. Nós, Movimento Democrático de Moçambique, somos a minoria das minorias lá. E o que disse o meu colega, quer dizer, eu assino por baixo, porque quando se verifica que os argumentos da oposição são fortes, então a única saída é irmos à votação. Mesmo assim, com esta demonstração conclui-se que os órgãos eleitorais são os próprios partidos políticos. As queixas destes são queixas contra si mesmos. Vamos agora ao espaço de análise sob o olhar de Tomás Vieira Mário. Ora bem, 2 grandes temas dominaram a semana. Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Vamos primeiro olhar para o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo. O Presidente da República manteve mais um encontro com o Suf Momad. Acredita que este encontro poderá surtir efeitos positivos no tocante à busca pela paz efetiva? Efetivamente, boa noite, Gersilde. Este encontro surgiu depois de um período
em que o processo do DDR, de desmobilização dos combatentes, estava um pouco em ponto morto e havia como que declarações não coincidentes das duas partes. Agora os presidentes da República e da Renamo apareceram agora com um tom mais otimista, indicando que é possível que se assine um acordo de paz definitiva, uma expressão muito forte, paz definitiva. Eu preferia a paz efetiva, mas enfim, essa expressão preferida, que se possa assinar antes das eleições de 15 de outubro. O tempo vai escasseando cada vez mais e, portanto, agora não sei se podemos estar firmes de que até lá, de facto, todo o mundo armado da Renamo estará desarmado completamente e poderemos ir às eleições, desta vez sim, pela primeira vez, com um único exército republicano. Portanto, olhando para o processo e para a boca das eleições, exatamente, o tempo é mesmo curto. Pois, é o seguinte, podemos, muito provavelmente, eu espero que seja errado a minha previsão, podemos ter pessoas desintegradas, mas não totalmente desarmadas, porque o tempo me parece muito curto e o ceticismo que nós temos vem de que este processo não é novo, não é de agora, é de mais de 20 anos e não se consegue fechá-lo. E também as críticas, os comentários que há sobre o recenseamento eleitoral podem, se calhar, inspirar algum ponto reticente da Renamo de desarmar-se totalmente antes das eleições. Então, eu tenho receio que, apesar de haver vontade expressa pelos líderes, possa haver na Renamo alguma reticência de finalmente se desarmar-se 100% antes das eleições de outubro que vem. À porta das eleições de 2014, o Governo e a Renamo chegaram a um acordo de cessação das hostilidades, sim. Mas mesmo assim houve divergências pós-eleitorais. Que erros devem ser evitados para que não se repitam cenários destes? Pois, exatamente, porque é que sempre tivemos conflitos pós-eleições. Porque a Renamo nunca aceitou os resultados das eleições. Sempre argumentou que havia fraude e, portanto, a única forma que encontrava de forçar a negociação pós-fraude era ir às armas, voltar às armas. Então, as causas estão aí, as causas são eleições cujos resultados não são consensuais. E, portanto, se as partes, neste caso a Renamo, parte para eleições também com um pé reticente sobre eleições livres, transparentes e justas, se é, neste ponto, ainda reticente, mantém-se potencialmente a causa do conflito. E pelos comentários que há neste momento, o senso populacional não foi, digamos, consensual. Até há quem pense, há quem diga que houve até, digamos, algumas manobras para evitar censuramento de população em algumas zonas. Se estes elementos todos que estão a ser especulados tiverem eco na Renamo, podem uma vez mais perigar. Até porque, um outro aspecto que se notou é que a Renamo fez o esforço que até não era tão assim imprevisível, de inscrever para a integração de pessoas já integradas, como são, por exemplo, os reservistas. Sim. Então é uma questão de que a Renamo quer encontrar neste processo uma oportunidade também de colocar tantos homens quanto possíveis no sistema do Estado, para que não fique com homens, enfim, desarmados, descontentes, desintegrados. Então é um processo muito complexo, que envolve, por um lado, a Renamo desarmar-se de uma vez por todas e, por outro lado, está assegurado de que, desarmando-se, não ficará, digamos, sem, eleições que acha justas e livres e não faça algo se não forem justas. Então, eu acho que ainda é complexo. É positivo que os dois líderes tenham um ar positivo, tenham um ar muito encorajador, mas eu estou a pensar que o tempo já não vai lá muito bem. A semana foi também dominada pela renúncia ao cargo de presidente do Conselho Constitucional de Hermenegildo Gamito. Como olha para a saída, sem drama nem trauma, como disse bem Hermenegildo Gamito? Bom, o doutor Gamito apresentou em público na altura as suas razões. Evocou razões de idade, que completa em setembro 75 anos de idade, que é o tempo limite dos juízes, conforme a lei estabelece. E também evocou razões pessoais que não quis revelar. Portanto, temos que crer que tem essas razões como fundamentais para a sua renúncia ao cargo. Agora, de qualquer modo, o fato de ter feito a renúncia
no dia em que anuncia o acórdão do Conselho Constitucional. Sim, 24 horas depois, sim, haverá qualquer coincidência aqui? Ainda que não haja, em termos de tempo, não é um bom tempo que ele escolheu, porque sempre se torna inevitável associar a renúncia ao acórdão. Como quem diz, assinou o acórdão e não quis mais que fosse colocado em causa ou a comentar o acórdão. E a forma que quis de afastar-se do acórdão foi, no dia seguinte, renunciar ao mandato. Repito que pode não ser esta causa, mas o tempo em que o fez não foi um bom tempo escolhido por ele. Até porque este é um acórdão que caiu como um estrondo na nossa sociedade, depois de 2 anos que foi colocado a petição para a sociedade civil. Portanto, parecia que nunca mais o Conselho Constitucional se ia pronunciar. Quando se pronuncia, como se pronunciou, para a surpresa de muita gente, no dia seguinte ele renuncia, parece que renunciou para nunca mais ser questionado, para explicar ou para se explicar porque que o acórdão foi assim, de outro modo. Até porque os acórdãos do Conselho Constitucional nas últimas eleições autárquicas não foram do todo pacíficos, foram alvo de observações, mesmo por nós nessa mesa, porque o acórdão, por exemplo, sobre o recurso em relação às eleições de Moatize e Marromeu não foram pacíficos e, até mesmo em termos de qualidade técnica, não foram muito convincentes. De modo que o Dr. Gamito sai não numa boa altura para a imagem do Conselho, na minha opinião, nem para a imagem pessoal dele. E em termos do período que escolheu, penso que escolheu um mau período. Devia ter renunciado ou um pouco antes do acórdão ou bem depois do acórdão e não no dia seguinte, porque deu a entender de que estava a afastar-se do debate, não queria mais ser convidado a pronunciar-se ou a fundamentar o acórdão. Então, entendeu associar, portanto, a idade à renúncia do posto. É a segunda vez que presidentes deste órgão renunciam, o que não é normal. A primeira vez que houve renúncia do Dr. Mondlane, juiz conselheiro Mondlane, Luís Mondlane, foi por razões, enfim, de natureza ética, aparentemente por gastos não judiciosos de fundos do Estado. Foi obrigado a renunciar ao cargo de Conselho Constitucional, agora o Dr. Gamito. Então, estas renúncias para um órgão de uma tal solenidade como esta não dão muito bom nome ao Conselho. Parece que é um lugar onde os titulares, ao nível da presidência, pelo menos não ficam até o fim do mandato, exceptuando o Dr. Baltazar, que foi o primeiro presidente do Conselho, que exerceu o mandato durante todo o tempo que a lei determina. E só renunciou, terminou o mandato e se retirou do posto. Então, penso que em termos de tempo, não foi um bom tempo que o Dr. Gamito escolheu para renunciar, precisamente porque é um tempo em que, pelo impacto do acórdão, deveria ter havido espaço para que ele ou os seus colegas, ou com os seus colegas, ainda viesse a sociedade. Claro que estas são decisões irrecorríveis, não há hipótese nisso, mas pelo menos de forma pedagógica, dar tempo à sociedade digerir, digamos assim, o acórdão com ele presente para explicar e fundamentar. Então pareceu que era uma espécie de uma oportunidade de, enfim, se libertar dessa hipótese de ser questionado ou de hipótese de ser pedido algumas mais explicações, ou provavelmente pode-se pensar que foi uma pressão política depois do acórdão. Ou seja, o tempo da renúncia do presidente não foi um bom tempo. Dá aso a muita especulação. Ressalvo que ele colocou razões de idade e privadas, não são de desprezar, mas também não podemos excluir a hipótese de haver comentários que não abonam o período em que ele renunciou ao mandato. Tomás falou em impacto. Que impacto é que esta decisão do acórdão, tanto esta declaração de inconstitucionalidade da dívida da Ematum, irá criar no contexto político e econômico do país? Bom, pode-se prever diferentes impactos. Para já, o acórdão vale como se fosse uma lei. Uma lei é uma lei, tem que ser cumprida. E diz o acórdão que a decisão de nulidade abarca todos os efeitos legais daí advenientes. E, portanto, teremos que esperar para ver como é que os atos seguintes se vão compaginar com o acórdão. Como é que isso se vai manifestar na vida futura, porque os atos já passados
eventualmente não terão como retroceder, mas de agora em diante há de haver consequências sobre como gerir um ato nulo, um ato que não existe. Quais são os passos seguintes? Politicamente, tem um impacto, como é óbvio, porque este acórdão se refere ou recai sobre atos do governo. E este governo vai às eleições agora em outubro, o partido do governo. E, portanto, não é de menosprezar que o impacto do acórdão se ressenta nas eleições. Que alguém vai dizer assim, bom, então o partido deste governo teve atos inconstitucionais com graves consequências sobre a população moçambicana e, portanto, terá que se confirmar que está pronto a não repeti-los. Como é que faz? Como é que se redime perante o eleitor? Então, é óbvio, tem um impacto político importante, porque é mesmo na porta das eleições. Tivesse sido um pouco antes, se calhar havia tempo de o governo, enfim, se reposicionar com ações que fossem conducentes a uma maior limpeza da sua imagem, porque é o partido do governo do dia que está em causa, portanto, é o partido que vai às eleições. Então, tem, na minha opinião, a de ter, na minha opinião, algum impacto sobre a conduta dos eleitores perante este facto. Além das consequências, enfim, jurídicas e econômicas que vamos ver ao longo do tempo que se aproxima. O que é que vai acontecer? Porque já, por exemplo, há credores que procuram minimizar, dizer que o acórdão não os afeta, o que não é verdade. Há de afetar, sim, senhor. Portanto, aquilo que se pode pensar assim, numa reflexão imediata, é que, bom, o governo, reconhecendo que com um ato nulo que assim declarado, terá que dizer aos credores para procurar o seu dinheiro junto de quem o levou. E o governo, claro, terá direito de regresso sobre os funcionários que cometeram este ato. E estes terão, como é óbvio, responder pelos crimes, que é um ato criminoso. Portanto, se a lei assim o diz, quer dizer que há autores do ato que deverão poder responder. Portanto, há consequências criminais por trás deste ato. É uma lei, o acordo é uma lei. Portanto, tem a força que tem uma lei, ser cumprida por todos quantos a tenham violado. Tomás Vieira, Mário, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que de hoje a 8 dias estaremos de volta. Sem dúvida. Muito obrigado, Sr. Silde. Termina assim também o Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Voltamos à próxima.